Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, a paz de Cristo a todos vocês, estudantes da Palavra de Deus. Mais uma vez eu quero dizer para você, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. 11ª lição dessa revista, que fala sobre as igrejas do Novo Testamento, e hoje nós vamos falar sobre a Igreja da Dispersão. Uma grande lição que tem como objetivo fazer com que nós venhamos a entender essas questões relacionadas à vida cristã, diretamente falando sobre sofrimento. Algo hoje que está completamente desassociado da vida cristã, porque a pregação é ruim em relação a isso, os ensinos são extremamente humanistas em relação a essa questão e não caminham para algo que fale sobre vitória em espírito, sobre vida com Deus. E nós temos um sistema de pregação, e às vezes doutrinário também em alguns meios, que é altamente meritório e que está diretamente ligada a prêmios terrenos e a prêmios ligados a questões desta terra e não às questões espirituais. Vamos entender um pouco melhor o que o autor quer dizer para nós? Que lição maravilhosa. Logo na introdução, ele vai falar o seguinte: recentemente, passando à frente de uma igreja ali, numa grande faixa que estava na porta de entrada, a seguinte frase: pare de sofrer. Concluí que aquela igreja oferecia alívio para qualquer tipo de sofrimento e para qualquer pessoa que estivesse sofrendo. Uma faixa com a mesma frase jamais poderia ser colocada à porta de uma igreja no primeiro século. Primeiro, por causa de um motivo de perseguição aí já do Império Romano. A época que essa carta foi escrita é perto do ano 60, 64, 65. Então já existia uma perseguição oficial do Império Romano, já iniciando-se de maneira bem mais contundente. Então é para esse povo que Pedro escreve essa carta e serve para nós também. E segundo, e mais importante aqui, é porque a mentalidade cristã da época, ser cristão era viver o sofrimento da perseguição por causa da fé. E nós vamos analisar alguns pontos desta lição hoje. O nosso texto básico, eu vou ler agora, está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. E o texto nos diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Bom, aqui nós estamos ainda dentro da nossa introdução, e essa introdução ela vai trazer alguns pontos que são maravilhosos, como eu sempre tenho dito aqui. Gosto muito de história da igreja, tenho um projeto pessoal, estudo isso pessoalmente, me dedico a isso. Gosto muito também de geografia bíblica, é uma área que eu amo dentro dos estudos que faço. Está ligado a um desses estudos que faço com muito prazer. Porém, eu vou deixar essa primeira parte da nossa introdução, que é identificando a igreja, e já vou direto para o segundo ponto, logo depois, já passando para outra página, para a página 40, onde nós vamos falar algumas coisas relacionadas justamente a esse texto que eu acabei de ler, que é 2 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Porque aqui nós vamos entender algumas coisas que estão diretamente ligadas a essas declarações que são muito agradáveis. É lindo isso, irmãos, quando nós lemos: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. É muito bonito, não é verdade? Mas essas declarações agradáveis, né, elas estão completamente ligadas a atitudes de mudança de uma vida com Deus. E não é algo distinto e separado. Não é algo que beneficia pessoas que não nasceram de novo. Essa apropriação, ainda que ela seja verbal por algumas pessoas, desses textos, ou até mesmo se algum grupo ousar tomar esses textos,
esse texto que eu acabei de ler como algo dele próprio, isso não se concretizando com uma vida prática com Deus e verdadeiramente com o novo nascimento, isso realmente se torna algo vazio. Porque a carta inteira e as nossas leituras diárias recomendam que nós, nesse ponto, que você chegou agora, que você está estudando, você já deveria ter lido toda a carta de Pedro, toda ela. Você já deveria ter a primeira carta de Pedro, do capítulo 1 ao capítulo 5, para que você tenha bastante base nessa lição. O primeiro ponto que ele traz para nós, para que nós venhamos aqui a analisar, é a primeira afirmação: povo de Deus. Igreja é definida como povo, laos, indicando que o Israel do Antigo Testamento continua ou é a mesma igreja do Novo Testamento. Ele cita alguns textos de Oséias muito bons, uma repetição que o apóstolo Paulo faz sobre isso em Romanos capítulo 9. A igreja é o povo de Deus, os crentes de todas as épocas. Então isso é algo que está sendo escrito para a igreja, para pessoas que já nasceram em Cristo, para pessoas que são realmente povo de Deus, que não eram, mas agora são, que andaram durante um período de suas vidas. Então é para esse tipo de gente que está escrito, que essa carta é escrita. Essa é uma lição para quem é a igreja do Senhor. É evidente que uma pessoa que ainda não nasceu de novo, também participando de uma aula dessa, ela pode se sentir tocada pelo poder do Espírito Santo de Deus e realmente aceitar Jesus como seu salvador pessoal e passar a fazer parte desse povo de Deus. Porque só é povo de Deus aquele que toma posse dessa eleição que está disponibilizada para todo ser humano dessa terra. Raça eleita, né? O termo aqui, raça, né? Ele hoje em dia, ele tem algumas conotações que não são muito adequadas. Então, nesse caso, ficaria melhor povo, tá? Povo, nação, né? Povo eleito, tá? Raça eleita. O termo grego genos, raça ou povo, olha aí o que ele diz, quer dizer um grupo que tem uma só e a mesma origem genética. Aí olha que coisa linda que ele fala. A igreja é composta por todos aqueles que nasceram em Cristo. E ele cita um texto de João, capítulo 1, verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a origem é divina, porque houve uma mudança de vida, porque houve um nascer de novo. E isso só quem pode operar é o Espírito Santo de Deus, através da pregação da palavra que verdadeiramente seja cristocêntrica, que anuncie a Jesus como Salvador. E isso, irmãos, é insubstituível. De novo, nós estamos falando para a igreja, estudando sobre a igreja que estava dispersa nessa época, quando Pedro escreve a esse grupo que fazia parte daquela região da Ásia Menor, aquelas igrejas tão importantes ali que estavam se expandindo em um movimento missionário que iniciou-se por causa de uma perseguição em Jerusalém. E ali nós temos essa igreja valente, pregando em todos os lugares, e uma carta consoladora dessa, falando que os sofrimentos não eram estranhos. Mas antes de falar sobre responsabilidade, o apóstolo Pedro aqui, ele vem falar sobre esses benefícios. Ele fala, raça eleita. Sacerdócio real está aqui completamente ligada a essa questão de que cada integrante pode se achegar a Deus de maneira individual, mas que também, não por causa disso, ele se torna uma pessoa que vive de maneira solitária, porque o cristão, ele na verdade vai ter um desejo crescente no seu coração por estar junto de outros cristãos, na mesma comunhão, participando da igreja. Mas o sacerdócio real é lindo. Ele diz assim, ó, todos têm acesso e direito a Deus por Jesus. O sacerdócio é real porque serve ao Rei dos Reis. Então existe aqui também algo que a gente tem que falar sobre isso. Ele é real porque serve ao Rei dos Reis, não a homens, não a instituições humanas, mas também a instituições humanas e também a homens. 2 Coríntios, o final da carta, os últimos capítulos,
Como Paulo vai falar sobre essas questões ligadas à honra a pessoas que verdadeiramente são servos do Senhor? Como ele vai falar de ajuda? Como ele vai falar de transformação? Irmãos, que coisa mais linda! Um complemento, tá? Ele fala também sobre nação santa. Olha, aí eu tenho que ler tudo, né? A expressão grega etnos, agion, refere-se à igreja como um agrupamento humano com os mesmos costumes. A natureza dos costumes da igreja deve ser santa. Quer dizer que a igreja está no mundo, contudo os seus costumes não devem ser mundanizados. 2 textos maravilhosos para isso. Ele vai falar de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6 e também de João capítulo 17. A igreja está no mundo, mas ela não vive como o mundo vive. Em tempos modernos, agora, como nós passamos por esse advento e pelo uso agora grande, aberto e cada vez maior da internet, das redes sociais, dessa comunicação, cada vez mais, queridos, nós teremos que dar mais ainda bons testemunhos também através das redes sociais, também através daquilo que nós postamos. Mas, na verdade, ninguém consegue esconder o que é. Ainda que você não use nenhuma rede social, você não conseguirá esconder se você nasceu de novo. Um dia as pessoas vão ver essa pessoa nasceu de novo. Porém, o inverso disso também é verdade. Você não conseguirá viver em meio a um povo santo, que tem um procedimento santo, se você realmente não nasceu de novo. Porque a carne vai te atrair, os pecados vão querer buscar você, porque eles fazem isso com aqueles que nasceram de novo também. Qual é a diferença então, pastor? Então não vale a pena ser crente? Não, querido, vale muito a pena. Porque aqueles que nasceram de novo se humilham, deixam as coisas na mão do Senhor, ouvem a palavra de Deus, têm comunhão com a igreja, buscam ao Senhor em oração. E nessa busca pelo Senhor, o Senhor nos dá a sua bênção, porque estamos buscando através do nome de Jesus. Então, é uma nação santa, é um povo adquirido, é realmente essa vida de santidade que ele coloca aqui, é algo indispensável. Porque uma vida que vive apenas para os prazeres carnais, apenas para aquilo que eu acho certo como ser humano, e não, porque a palavra de Deus ela combate contra isso. Então é preciso que tenhamos isso. Esses 2 textos são maravilhosos, tá? Propriedade exclusiva de Deus. Isso quer dizer que, na verdade, nós somos do Senhor e de mais ninguém. Existem 2 tipos de homens. Homens aqui no sentido genérico, evidentemente, da palavra, que somente os últimos dias revelarão quem são. Mas não existe um terceiro tipo, eu quero dizer isso. Porque Deus tem esse padrão binário maravilhoso. São 2 tipos. E nessa questão, quando está relacionado à salvação, existem 2 tipos. Existe um tipo que é do Senhor, é dele, é de Deus. É o que ele vai chamar de trigo, ovelha, noiva do Senhor. E existe um outro tipo, segundo, que ele é o seguinte, vai se chamar de bode, vai chamar de joio, vai ser queimado, é aquele que será jogado fora. Meu Deus, que coisa dura de dizer, não é verdade? Mas existe isso. Propriedade exclusiva de Deus ou não, ou você é propriedade exclusiva do pecado. Ou você é propriedade exclusiva de Deus, ou você é propriedade exclusiva do pecado. É impressionante isso, não é verdade? Mas é a verdade. Ou se vive uma vida santa ou não. Então, nesse ponto, o autor ele já vai nos falar que somente essa visão aqui inicial, ainda que falando sobre bênçãos, nós chegamos à seguinte conclusão: viver uma vida com Deus dá trabalho. Existem sofrimentos também que envolvem isso. Porque essa carta é uma carta para a igreja. E ela vai falar sobre sofrimentos que a igreja passa, por incrível que isso possa parecer para alguns. Mas na prática da vida cristã, você e eu sabemos que isso é verdade. Tópico 2, vamos lá? Então vem comigo, tá? Sofrimento é sobrevivendo no sofrimento. Se eu pudesse acrescentar alguma coisa a esse tópico, eu colocaria assim: sobrevivendo e prosperando e crescendo no meio do sofrimento. Porque no sofrimento, você não somente sobrevive, você pode prosperar, você pode crescer no meio do sofrimento. Como que isso vai acontecer, pastor? Me explique. Vamos lá? O tema central da carta é o sofrimento. Pedro escreve para confortar
e encorajar a igreja perseguida e sofrida. A característica que se destaca na estrutura da carta é o emprego dos imperativos. Sendo assim, como a igreja deve encarar o sofrimento? Uma pergunta que ele faz. Mas antes eu quero esclarecer alguma coisa para alguns que estão chegando agora. Eu sei que a maioria sabe, né? Mas quando ele diz aqui, né, a carta se destaca pelo emprego dos imperativos, ele quer dizer é o emprego das imposições, das ordens, olha só, dos mandamentos, dos mandatos, tá? Do faça. Isso aqui é algo sem opção. Um imperativo é uma ordem dada, é uma imposição colocada, tá? Então não é algo que simplesmente é uma recomendação que você deve ou não. Para quem nasceu de novo, isso é ordem, é uma imposição. A carta, ela se destaca disso, por esses imperativos. Um início maravilhoso, como nós vimos no capítulo 2, verso 9, algo maravilhoso, falando de quem nós somos, mas aí vem as ordens, vem a sequência, tá? E ele diz assim, olha como diz isso, no capítulo 1, versículo 3, com esperança. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Capítulo 1, verso 3. O sofrimento deve ser encarado com esperança, ou viva esperança, uma expectativa imortal de futuras bênçãos. Esperança naquilo que você ainda não vê. Sofrimentos cristãos, dos mais diversos. Eles só podem ser amenizados quando existe em nós uma esperança viva em Cristo Jesus. Uma esperança que faz com que nós tenhamos uma confiança naquilo que ainda não conseguimos ver, mas sabendo que Deus trabalha por nós. Outro ponto que ele coloca, com alegria. É assim que deve a igreja, cada um de nós, de maneira individual e também coletiva, encararmos os sofrimentos com alegria. E aqui parece uma contradição. Ele diz assim, no capítulo 1, verso 6. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O sofrimento cristão é passageiro e necessário. É uma provação para a melhoria da nossa fé. Nisto exultai, ou seja, estejam alegres nisso. E ele vai falar um pouco mais depois disso, qual é o modo certo de passar por esse sofrimento, como que nós podemos passar. Porque eu concluo que se existe um modo certo que está sendo expressado por essa carta, também existe um modo errado, e essa carta vai falar sobre isso. Tem um jeito errado de passar por esse sofrimento. Tem um modo certo, como que você deve padecer. Por isso que ele diz aqui, nisto exultai ou nisto alegrai-vos. Por quê? Embora seja por um breve tempo que nós vamos passar por isso, nós temos que ter uma estrutura de recepção alegre. Porque, como ele diz aqui, nisso exultais, embora no presente, em breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A verdadeira vida cristã, e é algo que é sempre falado com os novos convertidos e explicado na medida do possível, conforme eles vão amadurecendo. Mas não são só eles que precisam disso. Aqueles que estão há 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, seja o tempo que for, de vez em quando tem que ser lembrados disso. Eu preciso, todo mundo precisa, de que nós seremos contristados porque nós não somos mais deste mundo. Existe uma contraposição disso. Então, acontecerá momentos de angústia, de tristeza. Se eu estou alegre com tudo que está acontecendo nesse mundo, com tudo que o presente século apresenta, com tudo que acontece, com todos os desejos da minha carne, se eu satisfaço tudo isso, se eu vivo em conformidade com isso, acreditem, eu estou vivendo contrário a uma vida cristã que anuncia para mim que eu sofrerei porque eu tenho uma vida nova com Cristo. Meu Deus, que coisa, né? Vamos substanciar, vamos tentar melhorar isso aqui? 2.3 vai falar o seguinte, eu devo encarar isso com santidade.
segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Em tudo seja santo. Durante o sofrimento, o cristão não deve se revoltar contra Deus, mas buscar a santificação. O inimigo de nossas almas trabalha com algo que nós chamamos de direito. Interessante, né? Como assim, pastor? Explique isso. É simples. Ele diz assim para nós, ele sussurra com suas setas inflamadas e malignas, que nós temos que apagar com o escudo da fé. Ele sussurra o seguinte: você tem direito. Você é livre para fazer isso. Existe um movimento no nosso Brasil que diz que, e no nosso Brasil e no mundo inteiro, diga-se aí logo de passagem, que diz que as pessoas são livres para fazerem o que quiser com os seus próprios corpos. Ora, isso é altamente contraditório com a palavra de Deus, que diz que eu devo obedecer ao Senhor e negar a essa carne diversos direitos que ela mesma clama por ela mesma. Mas a palavra de Deus, ela luta contra isso. E isso é viver em uma vida santa. Acreditem, viver uma vida santa não é simplesmente viver uma vida que eu separo espiritual de um jeito e essa vida na carne de outra maneira. Ou seja, dedicando essa carne aos prazeres, entre aspas, dessa vida, ainda que sejam prejudiciais a mim, e realmente viver uma suposta vida espiritual, que não existe isso, tá? Digo logo, espiritual, saudável com Deus. Isso não existe. Eu mostro santidade nessa carne. Quando eu, tentado a cair, continuo firme. Mesmo não tendo força, entrego nas mãos do Senhor. E sofrendo, olha, atenção para isso, sofrendo, eu continuo a buscar a santificação diante do Senhor. Isso é algo maravilhoso, queridos, porque isso, como eu coloquei aqui, é pessoal. Isso acontece de maneira interna. Mas eu quero dizer uma coisa, isso não é algo que não consegue ficar escondido na nossa vida. As pessoas verão na unção da pregação, na vida diária, no louvor, no jeito que você toca, no jeito que você vive dentro da igreja. Elas verão no jeito que você trabalha, para onde você olha, do jeito que você... Tudo é afetado em nossa vida. A santidade, ela é algo indispensável na vida do cristão. Vamos lá? Seguindo. 2.4. Com o crescimento cristão. E aí piorou para alguns. Não desliga não, meu filho. Não sai dessa aula não. Continua aqui, tá? Porque ele vai falar, olha, nós devemos encarar isso, o sofrimento, com o crescimento cristão. E como com o crescimento espiritual. Ele diz, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele sejais dado crescimento para a salvação. Olha o que diz aí, nós estamos no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 2, tá? Atenção, é isso que ele colocou. E ele finaliza assim, no sofrimento o cristão deve ter o mesmo desejo do alimento espiritual como um bebê tem pelo leite materno. Eu vou concluir, mas observem o que diz o capítulo 1, o versículo 1 desse texto, 1 Pedro, aí nós vamos lá. Nós lemos o versículo 2. Agora eu vou ler o versículo 1, diz assim, ó. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, olha só, e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações. Aí sim, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. Porque não é simplesmente desejar afetuosamente. Tem algo que eu devo fazer antes, deixando. Porque o versículo 1 fala, deixando toda a malícia. E todas essas outras coisas, ele fecha com murmuração. Deixa essa murmuração, irmão. E segue a vida, crente. Toca a vida de maneira vitoriosa. É deixando de lado coisas que não... Então, existe um contraponto aqui. Não é simplesmente um desejo, porque tem gente que fala, o desejo, melhorar, me alimentar mais, mas você está deixando coisas de lado? Então eu te digo, você está se enganando, querido. Nunca você vai vencer espiritualmente, tem que deixar coisas de lado, para aí sim aparecer esse desejo. Por quê? Eu concluo aqui, a falta do desejo do alimento espiritual pode estar ligado à péssima alimentação que você tem na sua vida. Você está se envenenando, você está vendo o que não deveria ver.
você está nutrindo desejos e até mesmo, talvez, fazendo projetos que não são de Deus para a sua vida. Você investe em coisas que não deveria investir. Você sabe, existe algo que você tem que deixar de lado, porque o texto fala sobre isso. Essa carta ela é muito completa e é por isso que a ordem é que nós tenhamos que estudar essa lição lendo todo o capítulo, toda a carta que Pedro escreveu, a primeira carta que Pedro escreveu aos dispersos, porque ela é completa. Tá? Deixai. Então, antes de desejar, você tem que deixar coisas, porque senão isso não acontece. Aí sim, aí vem crescimento espiritual. Quando a gente deixa coisas de lado, é impossível não crescer. Você deixa e se alimenta do outro lado. Deixa e se alimenta do outro lado. Ah, queridos, aí a coisa vai. Outro texto também muito importante. Com submissão e obediência aos que detêm autoridade. Aí ficou feio, né? Vamos lá? Ficou feio? Não, ficou bom. Ficou bom para crente de verdade. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Capítulo 2, versículo 13. Ainda estamos no capítulo 2. No sofrimento, o cristão deve respeitar as autoridades constituídas por Deus. Tá? Aqui, se a gente seguir nesse versículo 2, capítulo 2, lá no verso 17 desse capítulo, ele vai dizer o seguinte: como livres, aliás, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Honra a quem tem honra, dê a cada um o que é devido, vivendo de maneira sóbria. Passa-se por sofrimento? Sim. Muitas vezes nós analisamos alguns impostos como algo extremamente injusto para algumas camadas da nossa sociedade. É uma questão da hierarquia social. Interessantíssimo isso. Assunto que muito me interessa. Qual é a solução para isso? É sonegar impostos? É viver de maneira dúbia? É falar uma coisa e viver de outra forma? Não, queridos. É respeitar as leis, caminhar, ter conhecimento sobre seus direitos e respeitar as autoridades. Isso começa dentro das nossas próprias casas. E a boa educação dada a um filho contribui muito para essa época onde ele terá que tomar essa decisão pessoal, se segue a Jesus ou não, se aceita Jesus como Salvador ou não, e seguindo, aceitando Jesus como seu Salvador, passar a viver uma vida honesta. Isso é muito, irmãos, importante, porque isso vai se refletir diretamente também na submissão às autoridades dentro da igreja. Fica com essa dica aí, tá? Imaginemos isso, como que é harmonioso, como que é bom. Outro ponto também aqui muito importante, o 2.6, seguindo o exemplo de Jesus. Falamos bastante sobre isso já, né? Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. É um imperativo maravilhoso. Ele diz aqui, o sofrimento cristão, no sofrimento, o cristão deve agir como Cristo agiu, ou seja, dentro deste padrão maravilhoso. O versículo 20, que é o anterior, eu estou lendo aqui o que o autor colocou, mas eu quero ler o anterior. Ele diz assim, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Aí sim, veio o texto. Porque para isto fostes chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então existe aqui uma contraproposta. Olha, não sofra como malfeitor, sofra como cristão. Porque quando ele está falando, seguindo o exemplo de Cristo, ou seja, sofrendo como Cristo sofreu, é sofrendo como justo, como cristão. Como aquele que anda nos caminhos do Senhor, e não como qualquer um. Então, muito cuidado onde você se mete, o que você está fazendo. Se aconselhe com pessoas mais sábias. Antes de postar certas coisas, se aconselhe. Antes de entrar em determinados negócios, converse. Antes de se associar, antes de namorar certas pessoas, antes de entrar em determinados... Irmãos queridos, isso é igreja. As autoridades têm que ser constituídas, devem ser respeitadas. Devemos conversar sobre essas coisas, tá? E seguindo o exemplo de Cristo, que foi submisso em tudo e que sofreu, mas sofreu de maneira justa, não por coisas terríveis. Tem gente que muitas vezes vai sofrer porque não ouviu certos conselhos, porque não ouviu o que a palavra de Deus diz,
porque ignorou aquilo que foi alertado. Então, muito cuidado com isso, para não se arrepender depois e sofrer. E o pior, não sofrer como cristão, mas sofrer como alguém que não ouviu aquilo que Deus falou. Muito cuidado com isso. Isso é terrível, tá? Seguindo já bem para o finalzinho aqui, não estranhando, ele vai falar, é o tópico 2.7, não se envergonhando, também ele vai falar bastante sobre isso. E esse não estranhando, quer dizer, ele diz o seguinte, é uma coisa comum. Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não fique estranhando, sabe? O versículo 13 vai falar, alegrai-vos na aflição, na sequência disso, porque ele fala do 12. Mas o 13 fala, alegrai-vos na aflição. No capítulo 4 aqui, né, o verso 13, fala sobre isso. Como assim alegrar-nos nas aflições? Como que ele tem a ousadia de falar sobre isso? Pedro escrevendo sobre isso, ele podia escrever também, sofreu, passou por situações difíceis, não se envergonhando, porque ele diz uma outra coisa, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, se for como cristão. Lembra lá de Romanos 1, verso 16 e 17? Não me envergonhe, é Paulo, né? Não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Lindo isso. E esse texto aqui vai falar, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Agora, a verdade, o inverso disso também é verdade. Se você está sofrendo e não é como cristão, é como linguarudo, é como um não pagador de imposto, é como alguém que se expressa de maneira ruim, que fala muito palavrão, que briga, que não paga o que deve, que é um estressado dentro do trânsito, que é alguém que humilha quem vive do seu lado, como uma pessoa que não dá testemunho dentro da família, e você tem de que se envergonhar sim. E para aqueles que têm do que se envergonhar, sempre tem como voltar, querido. Sempre tem como retornar. Se você nasceu em Cristo, porque eu não estou dizendo que quem nasceu em Cristo vive de maneira perfeita, nós vivemos em níveis de amadurecimento muito diferentes. Cada um de nós passa por um e Deus permite que nós venhamos a viver dessa forma, porque Ele tem esperança de que nós venhamos a alcançar algo melhor à frente, tá? E aqui ele finaliza, né, com algo muito interessante. O último texto aqui vai falar resistindo ao diabo, e me lembrou, né, Tiago 4,7, que começa assim, sujeitai-vos a Deus. E aí a gente vai seguindo essa sequência. Aí sim, aí você resiste ao diabo e na sequência ele foge de nós, né? Ele diz assim, na conclusão, gostaria de encerrar esta lição citando a letra do hino Cuidado Divino. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. No desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Que essa lição de hoje, maravilhosa, baseada na primeira carta do apóstolo Pedro aos dispersos, que ela também sirva para mim e para você, que nós entendamos que verdadeiramente os sofrimentos que nós passamos aqui nessa terra, eles devem ser algo que nós temos que encarar com maturidade cristã, sabendo que é para o nosso crescimento e não para a nossa queda. Que Deus te abençoe e que você tenha no seu coração, que eu tenha no meu coração, a capacidade de entender que sofrer neste mundo faz parte da vida cristã. Que Deus lhe abençoe e lhe tenha um dia abençoado em nome de Jesus.